Olá, tudo bem? Aqui é Otávio Alcântara, sou professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, campus Maracanaú, e hoje eu vou mostrar para vocês uma aula da disciplina de TCC 2. E o tema da aula de hoje é como ler artigos científicos. Tá? Então é uma aula curtinha, a gente vai abordar esse tema de uma maneira bem leve, dando algumas dicas para vocês que estão aí, produzindo o TCC de vocês. Vamos lá, vou começar aqui pelo sumário, tá? Então, nessa aula a gente vai primeiro falar um pouquinho como é que a gente encontra artigos científicos, tá? Quais são os sites, por onde eu começo, que tipo de artigo me interessa, tá? E aí depois que eu encontro esses artigos, eu começo a ler, eu encontro alguns pesquisadores, como é que eu vou encontrar mais artigos produzidos por aqueles pesquisadores, ou como é que eu vou ser alertado, e aqueles pesquisadores estão lançando novos artigos, e aí como é que eu faço isso, que tipo de ferramenta pode me ajudar. E aí depois a gente vai mostrar uma técnicazinha de leitura de artigo, é baseado em 3 leituras, Tem uma primeira leitura mais rápida, depois uma segunda leitura mais aprofundada e uma terceira leitura um pouco mais analítica. Então vamos lá. Então como é que eu faço para encontrar artigos científicos, tá? É o seguinte, a gente precisa ir nos sites das empresas, das editoras, que publicam revistas científicas, e das sociedades científicas, que promovem os congressos. Tá? Então, quais são esses sites que a gente vai procurar? Então, vou colocar aqui no browser para a gente poder ver. Tá? Então, o primeiro site é o I3E Explorer, tá? Que é do I3E. E no caso, o I3E é uma das maiores sociedades científicas na área de engenharia elétrica, eletrônica e computação. Então, você pode procurar aqui, por exemplo, procurar sobre Machine Learning. E aí ele vai mostrar aí uma quantidade bem grande, ó. 117.818 artigos para Machine Learning. E aqui você pode filtrar por conferência, journals, Esse Early Access Articles são artigos que foram aceitos, mas não foram publicados ainda, Tem artigos de revistas, tem uma diferença entre magazine e journals. Então, esses magazines são mais artigos de divulgação científica, Tem livros, tem cursos e tem padrões relacionados. E aqui tem alguns congressos dessa área que ele colocou aqui para você poder acessar. E aí você tem a listagem dos... É um termo genérico que eu coloquei, Machine Learning, então abrange muita coisa, então tem muitas publicações. Você pode refinar a pesquisa por data, por autor, a afiliação dele, qual universidade ele faz parte, assim por diante. Então o I3E Explorer é uma ferramenta muito útil. Outra ferramenta útil, você pode ir de outra editora, é o CVE. Então, o CVE, ela tem, volta aqui para o home dela, ela tem várias revistas. As revistas, algumas delas são de acesso aberto, Você não paga para acessá-las. No I3E, a maior parte é pago, mas se você está dentro da rede do IFCE, você consegue acessar o I3E tranquilamente, tá? E aqui no CVE você pode procurar também. E você vão ter alguns artigos que são livres, outros não, Fazer a mesma busca aqui, Machine Learning. E aí ele começa a mostrar aqui, alguns livros de Machine Learning. E eu acho que você consegue também, pegar, refinar a pesquisa, procurar sobre journals. Ele mostra alguns journals nessa área. Aí você pode entrar na parte de Neurocomputing. Você entra no journal. E aí tem aqui as informações do journal e você consegue ver os artigos que foram publicados nas edições mais recentes. Uma outra forma, na outra editora, é a Springer, que aí ela também publica livros, publica journals. Eu vou fazer a mesma pesquisa aqui. Vamos mudar de tema, procurar aqui rede de sensores sem fio. Aí aparecem algumas coisinhas aqui, para você procurar de livros e também, eu acho que tem como refinar para você procurar artigos, tá? Uma outra opção também é o portal de periódicos da CAPES, que aí, se você acessa dentro do IFCE, você tem acesso completo aos periódicos. Se você acessar de fora, ele vai ter alguns periódicos que são abertos, outros não são, tá? Então, esses 4 sites aí são sites que são fáceis de você encontrar bastante material para a sua pesquisa. Aí a gente cai numa outra pergunta. Eu encontrei o material e agora
eu escrevi até errado aqui o nome, né? É Springer e aqui é i3 Explorer. Então esse R aqui, esse é para vir para cá, né? Eu encontrei lá. Como é que eu sei se os artigos que eu encontro nesse site são bons artigos, tá? E aí tem as questões dos indicadores de qualidade. Então existem vários indicadores de qualidade para artigos científicos, né? Você tem o fator de impacto, tem o índice H, mas para a gente aqui no Brasil, a gente tem a CAPES, que é o órgão que gerencia a parte de pós-graduação, e eles têm o que a gente chama de QALYS, que é um indicativo da qualidade dos journals, né, nos quais a comunidade científica brasileira publica. E aí, voltar aqui para o browser, né, no caso, vou pegar aqui o Neurocomputing, né, que é esse journal aqui do Elsevier. Todo journal, né, toda revista científica, ela tem esse número aqui, ó, que é o ISSN, né? Tá aqui ele, ó. Vou copiar aqui. E aí, existe um plugin para o Google Chrome chamado Chrome QALYS, que é esse plugin aqui. Quando você joga esse númerozinho, né, o ISSN, e você manda buscar, né, já mostrou aqui na verdade, né? Ele mostra o QALYS. Então, como é que funciona o QALYS? Ele está mudando agora para esse ano, tá? Os próximos anos eles têm tem um QALYS preliminar, mudou a lógica dele. Então, acho que vou até falar a lógica do QALYS novo. Então, no QALYS novo, eu vou ter artigos que vão ter classe extrato A, extrato B, extrato C. O A vai do A1 ao A4, o B do B1 ao B4 e o C, acho que é C1 e C2, se eu não me engano. É claro que os melhores artigos estão no extrato A. No caso aqui, ó, nesse QALYS preliminar, que é o QALYS 2019, que ainda vai ser lançado, né? Deve ter dado uma paradinha por causa da pandemia, né? O que eles fizeram? Eles avaliam a revista, essa revista é uma revista A2. Significa que é uma revista boa, muito boa. Está no extrato alto do QALYS. Né? O QALYS é um indicador que só funciona para o Brasil, tá? Se você falar sobre QALYS com qualquer pessoa fora do Brasil, eles não vão saber o que é QALYS. Né? Isso é um indicativo nacional de revistas, né, que os pesquisadores brasileiros podem direcionar os seus trabalhos para lá. Então, a revista A2 é uma revista muito boa, você pode pegar os artigos dela para poder usar na sua monografia sem nenhum problema. Como vocês vão trabalhar com monografia, né, é importante que os artigos que vocês utilizem como base sejam artigos que, né, sejam bons artigos, né, artigos que tenham respaldo, né, da comunidade científica. Então, o ideal é que vocês sempre analisem, se for uma revista, vocês analisem lá o QALYS. E na computação, as conferências também tem QALYS. Então, você pode procurar QALYS Conferência Computação. Vou até procurar aqui, aproveitar que eu não... Né? QALYS Computação. Né? Porque na computação as conferências também tem QALYS, porque tem muitas conferências que são mais difíceis de publicar do que revistas, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se tem a planilha. Nesse site aqui você tem a planilha, conferências, e aí você pode procurar pelas conferências, você sabe qual status, né, que está aqui na CAPES. Né? No caso aqui já está atualizado aqui esse, né? Vou mostrar aqui as 100 primeiras, né? Então eu tenho várias conferências internacionais, né? E eu tenho aqui o índice H5, que o índice H5 é o que o pessoal da CAPES utiliza para calcular o extrato QALYS, né? E aqui eu tenho um QALYS, né, calculado, né, do A1 ao A4, do B1 ao B4. Eu estou na dúvida se ainda existe o extrato C, mas não importa. O interessante é que a gente possa concentrar as nossas pesquisas em eventos que sejam pelo menos B2. De B2 para cima está muito bom. Aí chega B3 e B4, pode ser algo não tão interessante, tá? Voltando lá para a apresentação. Voltar para os slides. Então é importante que vocês analisem a qualidade pelo QALYS. O QALYS para a gente vai ser um indicador importante. Não é o melhor indicador, mas é o indicador que tem no Brasil. E para nível de TCC é algo que vocês podem utilizar sem nenhum problema. E fujam de artigos ruins, tá? Não peguem nada de blogs, não peguem nada daqueles periódicos que você vê que são de péssima qualidade, né? Que quando você coloca lá no QALYS é uma nota baixa, um B4, né? Um B5, pegue tudo que for de B2 para cima e priorize essas sociedades científicas que eu coloquei, né? O I3E, o Elsevier, Springer,
E aqui está faltando uma que é a ACM. Então eles podem pegar os artigos da ACM que não tem problema. Tá? E aí, vocês vão fazer aí a fundamentação teórica de vocês. Vocês viram que eu coloquei mais artigos em inglês. Porque a maior parte da pesquisa é feita em inglês, né? Mas vocês também podem acessar o site da SBC, na Sociedade Brasileira de Computação, e usar artigos dos congressos nacionais sem nenhum problema. Tá? Então lá na SBC você acessa o site da SBC e você consegue ter acesso a conteúdo também em português, embora a quantidade de conteúdo em português seja infinitamente menor do que a quantidade de conteúdo que você tem em língua inglesa. Então vamos lá, você foi lá, pesquisou seus artigos, montou lá uma fundamentação teórica. Importante que os seus artigos sejam recentes, né? Dos últimos 5 anos, pelo menos. A maior parte deles, é claro que vão ter alguns artigos que são clássicos, né? Que tem 30 anos aí e tal, que você tem que referenciar porque eles são clássicos, né? Não tem como você fugir deles. Mas o grosso, né? 80% das suas citações, da sua monografia, tem que ser dos últimos 5 anos, né? Que tem que ser. É bom que seja dos últimos 5 anos. E aí, quando você começa a estudar alguma área de conhecimento, você vai ver que existem alguns pesquisadores que são melhores que os outros, né? Produzem mais, publicam em congressos melhores, em revistas melhores. E aí você vai querer, né, estar perto desses caras. Né? E aí como é que você vai se aproximar desses caras? Né? Pelo menos se aproximar no sentido de estar sabendo o que é que eles estão produzindo. Né? Então você tem duas formas de fazer isso. Uma é o Google Scholar e a outra é o ResearchGate. Vou mostrar aqui, vou colocar no site para a gente mostrar os dois. Eu acho que o site não está funcionando. Deixa eu ver se está mostrando aqui o Google Scholar. Pronto, está mostrando o Google Scholar. Esse é o meu Google Scholar. Tá, vou mostrar para vocês. Devia ter uma foto minha aqui. Experimento colocado, mas não tá. Tudo bem. E aqui tem as listas da minha produção nos últimos anos. E tem o número de citações, o ano e tal. Aqui tem os coautores. Isso é o básico que você vê de qualquer pesquisador. Vou pegar um pesquisador aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Né? De Barnard. Né? Então, um cara que tem uma produção muito boa. Ele, por exemplo, você pode ver aqui, ó, tem os índices de qualidade, né? Então, ele tem um índice H de 9, né? E no total ele tem 350 citações nos últimos 5 anos. Então, é um número bom. Ele é um ótimo pesquisador, na verdade, esse cara. Né? E aí você tem toda a pesquisa que ele está fazendo, os papers com mais citações. E aí você pode seguir, né? Você clica aqui, ó, no caso eu já o sigo, e eu posso segui-lo. Significa que quando ele produzir alguma coisa, o Google manda um e-mail para mim avisando que ele publicou um novo artigo ou que alguém citou um artigo dele. Isso é interessante porque você fica ciente do que pesquisadores, né, que você tem interesse ou são de áreas próximas suas, estão produzindo por aí. Então essa é uma forma de você estar em contato com os pesquisadores, é você usando o Google Scholar. Né? E também é uma forma de você ver a produção deles de maneira bem rápida, né? Tu vê que na pandemia ele teve 24 citações. Né? Vamos ver aqui outra ferramenta. ResearchGate. ResearchGate é uma espécie de Facebook dos pesquisadores. Tá? Realmente é mais rede social mesmo. Depois aí você consegue seguir, ser seguido, tudo. E aí ele cria para você uma timeline com as principais publicações, que normalmente são artigos. Né? Então aqui, ó, por exemplo, tem um artigo de um pesquisador que você deve conhecer, o Thiago Alves Rocha. Vamos ver aqui o perfil dele. Né? E aí que ele põe aqui a titulação dele. Tem esse índice aqui que é o índice de produtividade do pesquisador. Tem as áreas aí que ele trabalha, tudo. E a produção que ele tem, né? Os artigos em revista, em congresso que ele produziu aí ao longo da carreira dele. Aí você vê que aqui de um lado tem a rede dele, são os pesquisadores que ele está seguindo. Aqui tem os pesquisadores que seguem ele, né? E assim você consegue estar ciente do que é que pessoas próximas, né, ou que vocês têm interesse do ponto de vista de pesquisa estão produzindo, e vocês ficam, né, sempre atualizados. Né? Esse cara aqui, o David Atienza, é um pesquisador muito bom lá da Suíça. Né? Tá vendo que o índice dele aqui é 35,25, né? Isso é um índice bem alto. Né? E aí tem toda a produção que ele vem fazendo, os artigos que ele é coautor, que está orientando os dele, então você consegue ter um acesso rápido à produção de pesquisadores, né, do mundo todo. E aí você sabe o que eles estão produzindo e você consegue ler rapidamente o que eles estão produzindo. Tá? Vamos voltar lá para os slides. Então essas duas ferramentas aí é a minha dica. Depois que vocês encontram artigos que gostaram de um pesquisador, como é que vocês conseguem mais informações sobre ele?
né, do que ele está produzindo e assim por diante. Seguindo aqui, tá? Então, eu mostrei para vocês como é que vocês encontram artigos, como é que vocês conseguem avaliar se um artigo, né, foi publicado numa revista, né, que não é uma revista ruim, é uma revista boa, usando o Qualys. Eu mostrei para vocês como é que vocês começam a seguir os pesquisadores nas redes sociais, né? E agora vamos para o nosso assunto principal, que é como ler um artigo, tá? E aqui eu vou dar uma metodologia em 3 passos. São 3 passos simples, são 3 leituras que você vai fazer, tá? Então você foi lá no Internet Explorer, foi no CVE, no Springer, na CM, na Sociedade Brasileira de Computação, SBC, no periódico CAPES, encontrou um artigo de uma boa revista, de uma boa conferência. Você olhou lá o Qualys da revista, olhou o Qualys da conferência, pegou um artigo lá, A3, por exemplo, e aí você vai ler esse artigo. Como é que você começa a leitura desse artigo? Então, assim, a primeira leitura, ele tem essa leitura mais rápida. Por quê? A quantidade de artigos produzidos é muito grande. E quando vocês forem começar a monografia de vocês, vocês vão ver que vocês vão ter que ler muitos artigos. E aí você precisa ter um processo de triagem, né? Você não dá para se aprofundar na leitura de todos os artigos. Então você tem que ter uma primeira leitura, que você vai ver o título. Então, pelo título, você vê mais ou menos qual é a área daquele artigo, o que ele se propõe. Se aquela área for a área que você tem interesse na sua pesquisa, você vai ler o resumo. O resumo dá uma visão mais geral, já da metodologia, dos resultados que aquele artigo traz. Aí você lê a introdução dele, né, que você vai ter uma contextualização da área e da proposta, né, que os autores estão ali, né, colocando. E a conclusão, né, para você ter uma ideia geral da contribuição que eles deram. Tá? Essa é a primeira leitura. Você só vai ler essas seções. E aqui você pode dar uma passada rapidinha nas figuras, né, para dar uma olhada nas figuras, nos diagramas e nos resultados, mas sem tanto compromisso. Né? E nas outras seções seria só o título delas para você ter uma ideia do que é que tem ali. Nessa primeira leitura, você vai ser capaz de já determinar que tipo de artigo é esse. Se é uma revisão, o que é uma revisão? É um artigo que ele faz um compilado de vários artigos de uma certa área. Né? Então, por exemplo, você trabalha na área de processamento de imagens, né, lá com o professor Igor, trabalhando com imagens biomédicas, uma doença lá de pulmão. Então você pode pegar um artigo que é uma revisão que tem várias propostas relacionadas a esse tipo de problema. Pode ser um estudo comparativo, então o cara está comparando várias estratégias diferentes de roteamento em um certo tipo de rede. Pode ser uma proposta de um novo protótipo, né? Então o cara está propondo ali algum tipo de circuito para resolver algum tipo de problema, por exemplo, ou um novo método computacional. Então, essa primeira leitura você consegue determinar o tipo do artigo, né, o jeitão dele. E aí você consegue determinar também o contexto da pesquisa, né, em que área da computação aquele artigo se localiza. Né? É aprendizagem de máquina, é processamento de imagens, é processamento de sinais, é lógica, é na área de redes, é na área da arquitetura de computadores, né? Você consegue ter um norte da onde ele se insere dentro da computação. E aí você consegue ver quais são as contribuições que aquele artigo deu para aquela área, né? Nem todo artigo vão dar contribuições fortes, né? Mas todo artigo, né, principalmente os publicados em revistas de alto impacto, eles dão contribuições interessantes, né? Eles abrem novas áreas, eles esclarecem certos pontos de algum tipo de situação, né? Propõem novos métodos que fazem um breakthrough, né? Dão breakthrough em português, né? Uma descoberta importante de uma certa área. É claro que esses artigos que dão essas contribuições muito grandes, eles não são tão comuns, né? Normalmente as contribuições são mais modestas, né? Então, terminou essa primeira leitura. Se esse artigo está dentro da área que você tem interesse, da sua monografia, e você deseja, né, continuar o processo, você passa para a segunda leitura. Aí na segunda leitura você vai ler todo o artigo. E vai verificar com cuidado cada figura e cada diagrama. Você vai analisar os resultados. Esses resultados, eles têm desvio padrão. Né? Quando ele mostra lá um valor que ele fez no experimento, ele mostra lá uma taxa de erro, ele mostra um intervalo de confiança, ele descreve corretamente os eixos das figuras, né? Os resultados parecem ser confiáveis, né? São resultados sólidos, né? A metodologia que ele utilizou é uma metodologia que passa confiança, que essa metodologia aqui é uma metodologia correta, né? Então os resultados eles estão corretos. Né? Você tem que ter essa capacidade de avaliar isso quando você faz a segunda leitura.
E por fim, você vai para a terceira leitura. Você relê uma terceira vez o artigo e aí você faz uma análise mais profunda, identificando quais são os pontos positivos que essa pesquisa trouxe, quais são as contribuições reais, quais são os pontos negativos desse artigo, o que é que ele tem de ruim, onde os autores pecaram, quais são as lacunas nessa área de pesquisa. O que é lacuna? A lacuna é um espaço que não está preenchido. Então o autor foi lá, propôs um método, mas aquele método dele resolve um problema, mas não resolve outro tipo de problema, ou abre outros problemas que em outros trabalhos você poderia estar, por exemplo, resolvendo, ou outros pesquisadores poderiam estar resolvendo. Né? Então a ideia da leitura é que você seja capaz, no final dessas 3 leituras, né, ter um conhecimento bastante profundo do que está sendo proposto ali pelos autores, avaliando a consistência do trabalho deles e verificando se aquele trabalho realmente se enquadra, que você pode utilizá-lo como referência na sua monografia, né, no seu TCC. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai ficar postando alguns vídeos, né, sobre alguns tópicos para ajudar vocês no TCC2. Valeu, pessoas!